Boa noite a todos. Estou aqui para darmos continuidade à nossa leitura bíblica de todos os dias. Primeiro eu gostaria de orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Obrigada, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós entramos em Tua presença para Te agradecer por este momento. Boa noite. Para Te agradecer por este momento em que estamos aqui para fazer a leitura da Tua Palavra. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Dona Maria. Boa noite, Raíza. Vamos começar a fazer a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos hoje no capítulo 10 do livro de Lucas. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Depois disto é do que nós lemos ontem, certo? Que ele fez um discurso ontem. Então, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Boa noite. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui Jesus está dizendo que a seara é grande e os trabalhadores são os pregadores do evangelho, né? Porque nós fomos chamados para pregar o evangelho. Então, a nossa função é pregar a palavra de Deus. Para isso que nós estamos aqui. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Boa noite. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então, os pregadores da palavra de Deus, eles são dignos de beberem e comerem por essa função deles, que é pregar a palavra de Deus, né? Porque se eles não tiverem outro trabalho, outro meio de vida, eles precisam ganhar o alimento, né? O sustento para poder sobreviver, porque os pregadores da palavra de Deus têm que se alimentar, tem que ter um custo, né? Tem que se vestir. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pela rua e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Há muita rejeição, né? Com o evangelho. Quem rejeita o evangelho de Deus é o mesmo que está rejeitando a Cristo.
a necessidade de aqueles que pregam o evangelho é que a pregação esteja à luz da Bíblia. Então, você pode conferir na sua Bíblia se alguém que esteja pregando o evangelho, ele está falando a verdade ou não. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir, porque toda a pregação do evangelho deve estar à luz da palavra de Deus, e não o que o pregador deseja dizer. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Porque muitas das vezes as pessoas de elevado padrão não compreendem a palavra de Deus da forma correta. Mas os humildes, os simples, os pequenos compreendem. Deus deu entendimento para saberem, compreenderem a palavra de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque a palavra de Deus é uma revelação, então não é todo mundo que compreende. A Bíblia, ela é bem de difícil compreensão. Se você não tiver a revelação do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, você não consegue compreendê-la, a mensagem que Jesus está passando, que Deus está passando para nós. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. O sacerdote, que era um homem de Deus, passou, fez de conta que não viu o homem caído. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou. Um levita que também era de Deus, que se dizia, passou direto. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Os samaritanos não faziam parte do povo escolhido naquela época, Era como se fosse um incrédulo hoje. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe
os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Aqui nós podemos trazer para a nossa vida, né? Um questionamento, uma reflexão. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo nós não podemos escolher. Eu vou ajudar essa pessoa porque eu gosto dela. Essa pessoa porque é minha amiga, porque é meu amigo. Não, nosso próximo é todo aquele que esteja necessitando de alguma coisa. Você não tem que escolher. Há muitas vezes uma hipocrisia da nossa parte, né? Nós falamos o que é que tem que fazer, o que é que tem que ser feito. Nós estamos lendo aqui na Bíblia, ajudar ao próximo, independente de quem seja, mas na verdade não praticamos. Isso acontece com todos nós. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, sobre esse último versículo de Marta e Maria, eu gostaria de fazer aqui só uma pequena reflexão para nós. Aquele momento era o momento de desfrutar da presença de Deus, né? E Maria, ela escolheu fazer a coisa certa, ela ficou perto de Jesus. E Marta escolheu ficar fazendo as coisas de casa. Então, nós devemos organizar nossa vida, nosso trabalho, as atividades do dia a dia, com a nossa vida espiritual, porque as atividades do dia a dia, o ativismo, que hoje nós vivemos uma vida muito corrida, né? É trabalho, é casa, é filho, é família, um monte de coisas para cuidar. Mas a nossa vida espiritual deve vir em primeiro lugar. É importante que trabalhemos? Sim, mas existem momentos em que devemos priorizar algo que ninguém nos tira, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque o trabalho, um dia nós vamos partir daqui e ele fica, né? Casa, família, tudo. Mas o nosso relacionamento com Deus é o que podemos levar daqui. Então, como eu sempre venho falando aqui, tenha um momento de intimidade com Deus todos os dias. Tire 10, 15 minutos para você ler a palavra de Deus, orar, conversar com Ele. Nem que seja para agradecer, só para agradecer pelo dia, por estar vivo, por estar respirando. Converse com Deus. O importante é você ter um relacionamento com Ele, tá certo? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Eu gostaria de fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por este momento que nós passamos aqui, lendo a sua palavra e refletindo um pouquinho nela. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu entro em tua presença para te agradecer por este momento que nós passamos aqui, aprendendo mais de ti. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar uma ótima noite, amanhã um dia de paz, de alegria, que nós possamos
tirar um momento para ter essa intimidade contigo todos os dias, que seja prioridade em nossa vida. Em nome de Jesus, abençoe todos que estão aqui comigo nessa live. Nos dê uma noite tranquila. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Até amanhã. Amanhã eu estou aqui de novo, 9 horas. Fiz um propósito com Deus. E se Deus permitir, eu vou cumprir. Enquanto Ele me der forças, eu estarei aqui todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia com vocês. Hoje nós lemos o capítulo 10 do livro de Lucas. E amanhã será o capítulo 11. Se Deus quiser. Tchau para vocês. Até amanhã.